Bom dia, meus amados. A paz esteja convosco. A paz esteja com todos vocês. A paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, né? Graça e paz, né? A paz. Que você tenha um dia maravilhoso, né? Um dia abençoado por Deus. Um dia de paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Né? Que a tua casa superabunde em amor, que o teu trabalho você possa prosperar abundantemente, crescer, ok? Um abraço. Amados, eu quero ser breve, compartilhar aqui com vocês o livro de Romanos capítulo 6. A gente vai ler o capítulo 6, o versículo 20 ao 23, onde Paulo relata aqui para nós, quando éramos pecadores, quando vivíamos uma vida de pecado, né? E hoje liberto do pecado, e também sobre qual é a recompensa por ter uma vida de pecado. E recentemente agora estourou um escândalo muito grande, e na igreja evangélica e aqui na nossa cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E isso acontece em todos os lugares, né? Mas por que acontece, né? Então eu quero dizer algo para você. O que vai determinar, uma vez eu já disse isso, o quanto você tem temor a Deus não é a sua pregação, é os seus frutos, é os frutos que você gera, é o que você faz no seu dia a dia. Jesus ensinou isso, falando para o povo em relação aos fariseus. Eles tinham uma boa oratória e Jesus ainda disse: olha, isso aí que eles estão falando, isso aí fazei, mas o que eles fazem, isso não fazei. Então a mesma coisa é hoje. Nós aqui procuramos modelo. Nosso modelo, exemplo, é Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos procurando em homens terreno um modelo a ser seguido, todas as vezes vamos fracassar diante do pecado. Porque o homem é suscetível ao pecado. Ele tem o pecado dentro de si. Ele veio do pecado. Em Romanos capítulo 20, versículo 6, versículo 20, fala assim, capítulo 6, versículo 20. Porque quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Ele faz uma pergunta. Somente as coisas que de agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, quando nós não conhecíamos a Cristo, vivíamos na ignorância, nós pecávamos e não havia, assim, digamos, uma condenação ou uma cobrança da nossa consciência sobre nós, porque éramos ignorantes ao fato. Mas quando Cristo veio e se tornou pecador por mim e por todos nós, ele se fez pecado na cruz para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado. Aí nós já não nos tornamos mais ignorantes, nós já temos conhecimento que alguém nos comprou de um senhor que nos escravizava. E qual é esse senhor? A morte. Ela nos escravizava como? Através do pecado. Então Cristo, com a sua morte na cruz, nos libertou. A Bíblia diz que ele pagou por nós um bom preço.
Não foi um preço qualquer, foi um bom preço pago por cada um de nós. Então nós não somos mais ignorantes a esse fato. Então nós cometemos tais coisas conscientemente do que estamos fazendo. Ou seja, abandonamos o senhorio de Cristo para, mesmo comprado por Cristo da escravidão da morte, continuamos a servir a morte através de nossos pecados. E isso aqui eu estou falando para pessoas que conhecem a Cristo, que estão dentro das suas igrejas, das suas congregações e estão vivendo uma vida pecaminosa. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui e quero falar novamente. Estão vivendo uma vida de pecado, né? Continuam servindo a qualquer outra coisa, menos a Cristo. Por mais que você pregue bem, por mais que você seja líder de muitas células, por mais que você seja uma referência para muitas pessoas, mas Deus conhece o coração do homem e sabe que, e você também sabe, que o seu Senhor não é Cristo, porque você vive uma vida de pecado. E a Bíblia, ela diz que o pecado nos separa de Deus, nos separa, nos torna distante de Deus. Versículo 22. Agora ele está falando, Paulo, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em que tempo que o Paulo está falando isso? Paulo está falando agora. Ele poderia ter dito, olha, no ano de 2018, no ano de 2000, qualquer outra palavra poderia ter sido posta aqui, mas ele colocou agora. Isso significa que agora é agora, irmão. Então agora, porém, libertados do pecado. Você, quando conheceu Cristo, você foi libertado do pecado. Você foi transformado em servos de Deus. Servo de Deus aqui não está dizendo que você é escravo de Deus, é filho de Deus. Que o nosso fruto seja para a santificação. Santificação de quem? Sua e para a própria santificação de Deus. Em que sentido? Deus é santo? Já, Deus é santo. Mas com as nossas atitudes de santificação, nós refletimos quem Deus é. Então, se eu vivo estando congregando dentro de uma igreja e se eu vivo uma vida pecaminosa, como que eu posso refletir a imagem e a semelhança de Deus? Se Deus é oposto a tudo aquilo que eu estou vivendo. Então você que está vivendo, você aí que está vivendo uma vida de pecado, volte para Deus. Reconstrua os seus caminhos. Volte para Deus. Ele está disposto a te dar quantas chances necessário for. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você continua sendo escravo do pecado, escravo da morte, fazendo a vontade do pecado, se você continua uma vida de pecado, você terá uma recompensa. Qual será essa recompensa? A morte. Qual morte? Espiritual e terrena. E se você for servo de Deus, você também terá uma recompensa.
A vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que você escolhe? Que lado você prefere? Está na hora de decidir. Então, decida rápido, antes que seja tarde demais. Fique com Deus. Tenha um dia maravilhoso. Vai lá no nosso canal no YouTube, Paizão 5. Deixe lá o seu like, compartilhe com seus amigos e faça seus comentários. Ok? Abraço.